Oi pessoal, tudo bem? Saudade aí de vocês. Vou fazer a aula de hoje de um jeito um pouquinho diferente. Vou fazer a aula com o PowerPoint atrás de mim, gesticular um pouquinho, matar um pouquinho da saudade que eu também tô de trabalhar com vocês. Então vamos lá. A aula de hoje é sobre radicais orgânicos. A gente tem que entender quais são os nomes das ramificações que vão se ligar às cadeias químicas que nós aprendemos lá anteriormente, né? Um butano, metano, octano, como é que ficam, né? As ramificações, quais são os nomes possíveis para as ramificações orgânicas quando elas se ligam aos compostos orgânicos. Em seguida a gente vai ver justamente isso, compostos orgânicos ramificados. Então vamos lá. Para a gente começar então, radicais orgânicos são espécies ou conjunto de átomos ligados entre si, que apresenta um ou mais elétrons livres, ou seja, elétrons que não estão fazendo ligação química e eles vão fazer ligações químicas justamente com a cadeia, né, para formar a ramificação, certo? Para a gente entender como se formam esses radicais, a gente precisa dar uma olhadinha em dois tipos de cisão. Um, vocês já viram, eu não chamei com esse nome, cisão, mas vocês já estão acostumados a trabalhar com ele. Cisão heterolítica é, na verdade, uma equação aí de ionização. Vamos dar uma olhadinha ali. A gente tem a molécula de ácido clorídrico, o ácido clorídrico formado lá por uma ligação covalente comum entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. E aí vai ocorrer a cisão. Quando que ocorre? Quando a gente coloca Desculpa, soluço. Quando a gente coloca essa molécula na água, ácido em água, a gente sabe que o ácido sofre um processo de ionização. Como é que ela acaba acontecendo, essa tal dessa ionização, né? Não atrapalha, cara, tô gravando. Então vamos lá. Se vocês estiverem observando aqui, o parzinho de elétron era dos dois, ele era compartilhado pelos dois, mas conforme, né, você coloca na água, o elétron vem todo para o átomo de cloro, vai formar aquilo que a gente chama de cloreto. E o hidrogênio fica, a princípio, sem elétron nenhum. E aí, como é que ele vai ficar sem elétron nenhum? Impossível, né? Na verdade, ele vai sair na forma de H+, e vai acabar se ligando aqui à molécula de água, formando um íon, o íon hidrônio, que está aqui, ó. É a água mais esse H+. Só está faltando a carguinha que vai aparecer aqui pra gente agora, na forma de H+. Esse íon inteiro aqui vai ficar com essa carguinha positiva, ok? Para de bater. Vamos lá? Muito bom. Esse íon, o íon hidrônio, então é formado. Agora a gente vai ter uma cisão homolítica. Por que ela era chamada de heterolítica, professor? Porque o parzinho de elétron, que era dos dois, ficou como? Totalmente do cloro. O par de elétron ficou só com cloro, o hidrogênio ficou sem par de elétron nenhum, né? Inicialmente, depois ele vai ocupar o par de elétron da água, mas a princípio ele não tinha par de elétron nenhum que era dele. Fica, né? Sem nenhum elétronzinho que era dele inicialmente, por isso cisão heterolítica. Já a cisão homolítica, como é que vai ficar esse par de elétrons? Vamos dar uma olhadinha. A gente coloca aqui uma molécula que você já conhece, a molécula de metano, CH4, quatro ligações covalentes comuns. E aí acaba acontecendo uma cisão. Como é que ocorre a cisão? Bom, precisa de bastante energia. Eu coloquei aqui a descarga de um trovão para mostrar como é que vai ser esse rompimento da ligação. Olha só, por que agora ela é homolítica? Porque o par de elétron, que era tanto do cloro quanto do hidrogênio, agora um elétron voltou a ser do cloro, não do carbono, né? Um elétron voltou a ser do carbono e o hidrogênio ficou ali com o seu eletrinho. Então o elétron, o parzinho, né? Vai um elétron para cada um. E aí o que eu quero, o que é radical aí, professor? Bom, os dois são radicais, mas o que é interessante para a gente é o radical orgânico. Esse radical aqui é justamente esses radicais aí que a gente vai começar a estudar, certo? Professor, tem alguma coisa a ver com radicais livres que provocam envelhecimento celular? Sim, os caras aqui vão provocar envelhecimento celular também, tá? São radicais também, mesmo tipo, não orgânicos, mas também eles acabam formando então. Eles acabam então provocando envelhecimento da pele, por exemplo, tá? Vamos para frente então. A gente começa estudando, então, nos que mais aparecem, que são os radicais alquil, alquila ou alcoílas. Esses radicais são os mais importantes. Isso vocês têm que saber, pelo menos os básicos, tá? Então, vamos lá. Bom, como eu tinha mostrado para vocês, aquele que vem lá do metano, né?
Ele perde um hidrogênio, fica com uma ligaçãozinha por fazer um elétronzinho desemparelhado ali, e aí ele vai fazer essa ligação com a cadeia principal. Como é que a gente vai chamar esse cara aqui? Só tem um carbono é MET. E como ele é radical alquil ou alquila, a gente chama ele de metil ou metila. Metil ou metila, depende de como ele está na cadeia. A princípio, vamos chamá-los apenas de metil. Quando a gente for usar a ideia de metila, aí eu te mostro lá mais no meio do ano como é que fica ele chamado de metila, tá? Mas por enquanto apenas metil tá ótimo. 2 carbonos, né? Ó, 2 carbonos. Esse aqui com os 3 hidrogênios dele, há uma ligação só entre os dois, ligação simples, CH2, e a gente tem a valência num dos 2 carbonos. Esse tem 2 carbonos, então em vez de MET é ET, etil, bem fácil assim. Ah, professor, não tinha um AN que tinha que estar no meio? Sim, lá na nomenclatura de compostos que a gente chamou de hidrocarbonetos, o alcano, alceno, alcino, lá sim a gente precisava colocar. Aqui, o próprio nome alquil ou alquila já está dizendo que ele é um composto saturado. Só tem ligações simples, então não vai ter dupla nenhuma neles. Então, todos eles simples, então se todos são simples, eu não preciso dizer que são. Então a gente só fala o número de carbonos e a terminação -il para o radical, certo? Etil, esses dois são etil, tá? Isso aqui é só uma outra maneira de eu escrever a mesma substância. Os dois são chamados de etil. E tá aí. Etil. Qualquer um desses caras aqui pode ser essa valência aqui, não faz diferença, tá? Mas quando a gente tem 3 carbonos, aparece um problema pra gente. A princípio, como vocês diriam o nome desse cara para mim? Propil. Concorda comigo? Propil, 3 carbonos de uma valência. Só que há uma diferença se a valência for num carbono que é primário ou se a valência for num carbono que é secundário. Lembrando que esse é primário, esse é secundário, esse é primário também. Então, se a valência for no carbono primário, né, a gente chama ele de normal propil, que é esse caso aqui, ó, a valência está no carbono primário. Então, a gente chama ele de N, N-propil. N, normal propil, tá? Cadeia normal, lembra? Cadeia normal propil. Agora, quando a gente tem uma valência no carbono secundário, poderia ser aqui ou aqui, né? Esse cara aqui é secundário, porque ele está ligado a 2 carbonos. Aí nós vamos ter o sec-propil. Sec-propil, por quê, professor? Porque a valência está no carbono secundário. A gente também pode chamar ele de isopropil. E aí o isopropil, eu vou deixar mais lá na frente para explicar por que o nome dele é isopropil. Mas o único radical que pode ser chamado de iso e sec ao mesmo tempo é esse aqui, iso ou sec-propil, tá? Mas na frente eu te explico qual é a diferença entre sec e iso. No caso do propil não tem, porque eles são o mesmo composto. Vamos para frente. Agora eu tenho 4 carbonos. E aí com 4 carbonos eu tenho algumas possibilidades, né? Eu tenho a possibilidade da valência no carbono primário, que seria qualquer uma dessas 6 aqui, mas eu também poderia ter valência no carbono secundário, que são essas 4 aqui do meio, e ainda tem uma outra conformação que a gente vai ver em seguida ali. Mas vamos no básico primeiro. Se a valência estiver no carbono primário, né, na extremidade aqui, bem simples, o nome é, bom, é o mesmo lá do propil, só que agora é butil, então é N-butil. Em seguida, a gente vai ter a valência no carbono secundário. Estamos vendo aqui que a valência está no carbono, que está ligado a 2 carbonos, por isso que é um carbono secundário. A valência no carbono secundário, a gente já aprendeu a falar que é um sec-butil, tá? Não posso chamar de iso não, professor. Por quê? Porque vai ter uma diferença entre o isobutil e o sec-butil. A gente vai ter que entender isso agora. Bom, viram o quê? O que está mudando aqui? Volta um pouquinho. Olha só, essa era a conformação linear, certo? Agora a gente vai tirar o carbono daqui e colocar ele aqui, ou seja, vai continuar com 4 carbonos, continua sendo butil, mas não é mais N-butil nem sec-butil. Então vamos ver onde é que está essa valência aí para a gente poder entender quais são os possíveis nomes para esse composto formado por 4 carbonos. A gente tem aqui esse carbono que é primário, esse carbono que é primário e esse carbono que é primário. Se a valência estiver no carbono primário, é normal propil, professor? Não, se tiver uma configuração que não seja normal. Não é mais normal porque tem uma ramificação aqui, então não é normal butil, tá? Então a gente vai ter justamente aqui, nesse caso, uma valência num carbono que é primário. Ó, esse carbono ele é primário, mas ele não pode ser chamado de normal butil ou N-butil. O nome dele é isobutil.
isobutil. E por que ele é iso, professor? Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, a valência está no carbono primário. Esse é o primeiro critério para ser chamado de iso. Valência no carbono primário. Segundo, além do carbono primário ter a valência, ter a ligação por ser feita, na outra extremidade da cadeia, no outro lado da cadeia, lá de cá da cadeia, então lá é o carbono primário que está com a valência. Do lado de cá, o que está aparecendo? Lá de cá está aparecendo isso aqui, ó. É um triângulo. E aí, não sei se vocês lembram, um triângulo isósceles, né? Triângulo iso, tá? Então, esse iso aqui é por causa desse triângulo que se forma do lado de cá, certo? Everton, não puxa o fio, senão cai tudo. Ó, por causa desse triângulo aqui, a gente chama esse composto, então, de isopropil, certo? Então, qual é a diferença do sec isobutil? Qual é a diferença do sec-butil para o isobutil? A gente tem a valência, não mexe, a gente tem a valência no secundário, no caso do sec-butil, e no caso do isobutil, a valência está no carbono primário, e na outra extremidade nós temos um triângulo de carbonos, tá ok? E tem uma outra conformação, uma outra possibilidade ainda, vamos dar uma olhadinha nessa possibilidade? Olha lá, a valência pode estar nesse carbono aqui. A valência, ela pode estar nesse carbono aqui, que não é primário, porque esses daqui são primários, esse carbono aqui ele é terciário. Então, se a valência vier no carbono terciário, nós vamos ter o quarto e último radical aí, com 4 carbonos, que é esse aqui, e o nome dele a gente coloca ali em cima, é T-butil ou terc-butil, porque ele apresenta 4 átomos de carbono, e terc, porque a valência está no carbono terciário, por isso terc-butil, beleza? Para frente, a gente tem agora provavelmente com 5 carbonos, tá? E aí com 5 carbonos a gente tem de novo a possibilidade da valência estar na extremidade, no carbono primário com a cadeia normal, então a gente vai chamar de N-pentil. A gente também tem a possibilidade da valência estar no carbono secundário. Se a valência estiver naquele carbono secundário ali, a gente vai chamar de sec-pentil. Ah, professor, e com essa outra conformação, ó, observa, tinha um carbono aqui e o carbono veio parar aqui. Opa, é uma outra conformação, ainda com 5 carbonos, mas eu não posso chamar nem de N, nem de sec, tá? Vamos dar uma olhadinha onde é que foi parar a valência? Olha lá, estou considerando a valência aqui, nesse carbono, que é um carbono primário. Valência do carbono primário. E aí lá no outro canto a gente tem aquele triângulozinho de novo. Sempre que tiver esse triângulozinho e a valência do carbono primário, o nome dele vai ser isopentil. Isopentil. Tem alguma outra possibilidade, professor? Tem uma outra possibilidade. Essa outra conformação aqui, o carbono que estava aqui foi aqui para cima. O carbono foi lá para cima e aí formou esse monstro aí. Ah, onde é que a valência pode parar, professor? Bom, com certeza a valência não está no carbono do centro, que é quaternário, mas a valência não está aqui. Então a valência pode ficar no carbonos primários. E aí, qual é a conformação dele? É assim, né? Você tem aqui a valência no carbono primário, mas você tem um triângulo aqui, então é isopentil, professor? Não, porque você não tem apenas um triângulo para baixo, você tem um triângulo para cima também. Então o nome dele não é isopentil, o nome dele é neopentil, certo? Vamos para o próximo? Estão cansados? Respira, vamos lá. A gente tem aqui um radical que seria chamado de radical arila. Esse seria um radical arila porque leva em consideração um anel aromático, mas esse não é porque a valência está num carbono saturado. Então, o radical arila é aquele radical que tem uma valência ligada a um carbono aromático. Então, aqui a gente tem uma valência que está no carbono saturado, por isso que é radical alquil, porque a valência está no carbono saturado, mas tem um anel aromático. Como é que vai ficar o nome? O nome desse aí só decorando é benzil. O legal é que vem de benzeno, ali está o benzeno também, né? Se você tampar essa parte aqui, ó, você fica justamente, né, com o benzeno. Então, quem que é o benzil? Benzeno mais esse grupamentozinho aqui com essa valência nessa extremidade aqui. Tranquilo? Para frente. Radicais alquenila ou alcenila, muito mais raros, muito mais difícil de aparecerem. Porque quando a gente vai escolher a cadeia principal para nomear o composto orgânico, uma das coisas que a gente faz sempre é selecionar a cadeia com uma dupla ou com uma tripla. Se tiver uma dupla ou uma tripla, então a dupla ou a tripla vai estar sempre dentro da cadeia principal, então a ramificação nunca é insaturada. É muito rara a ramificação insaturada aparecer, então uma quantidade bem menor, tá? Então nem se preocupem tanto com esses caras que eles são mais raros de aparecer, tá?
Eu voltei, eu para frente, então vamos para frente é aqui. Então, radicais alquenila ou alcenila. A gente tem aqui o etenil, agora percebam que aparece aqui o en, né? Et, 2 carbonos, en porque tem a dupla entre eles e a valência que está aqui embaixo, etenil. O etenil é chamado também de vinil. O nome usual dele é muito mais comum de aparecer, apesar dele ser raro, tá? A gente coloca aqui também o propenil, que é muito chamado de alil, raramente vão aparecer na tua frente. Ainda temos radicais alquinila ou alcinila, tá? Como eu falei para vocês, extremamente raros de aparecerem. Tem um cara que não quer deixar eu dar aula hoje. Não mexe aí, não mexe. Vamos lá. O radical alquinila que eu apresento para vocês, 2 carbonos, et, como tem a tripla in e a terminação il. Como eu falei para vocês, raríssimos esses 3 daqui, raríssimas as situações em que eles vão aparecer. Provavelmente eles não vão nem aparecer, certo? Vamos para frente então. A gente tem aqui também o propargil, 3 carbonos, a valência na ponta, e acho interessante, esse aqui não leva nem em consideração o nome opaque dele. De tão raro que ele vai aparecer, tá? Não se preocupem com esses caras aqui. Talvez o vinil seja o mais importante deles, então não te preocupa. Vamos lá. Radicais arila. Como eu tinha falado para ti anteriormente, quando eu falei para vocês anteriormente, radicais arila são aqueles que têm a valência ligada a um carbono aromático. Carbono aromático são esses anéisinhos aqui que parecem para a gente dar uma olhada. A gente tem aqui, né? Esses monstrinhos aqui e as ramificações. Eles vão ser ramificações, então eles vão estar ligados a coisas muito mais complexas do que eles. Então, ramificações aromáticas, radicais arilas. Vamos para frente. Esse é o fenil. Fenil. Já veio o nome, né? Fenil. Fenil. Então não é benzil, tomem cuidado. O pessoal escreve muito benzil. Benzil é aquele que tem que ter mais um carbono. Então aqui, fenil. Alfa e beta-naftil, qual é a diferença? Alfa é por causa da posição alfa, aqui, ela pode ser aqui em cima ou aqui embaixo, aqui em cima ou aqui embaixo. Vai ser alfa-naftil, porque esse era o naftaleno, né? E aqui beta, quando eles vêm em posições laterais, tá? Quando é aqui do ladinho, beta-naftil. Alfa-naftil, beta-naftil. Próximo. Exercitar, vamos lá, bem rapidinho. Indique a alternativa que apresenta respectivamente os nomes corretos das seguintes ramificações. Então vamos lá. A gente tem algumas ramificações aí e a gente tem que dizer quais são os nomes dessas ramificações. E aí? A, B, C, D ou E? Nomezinho? Olha só, valência, carbono secundário, 3 carbonos, esse é o sec-propil, pode ser chamado também de isopropil. Olha o segundo, a valência do carbono primário, lá no final um triângulozinho, ou seja, esse é o isobutil. A gente acabou de ver esse aqui, é o fenil, e aí só decorando, fenil. Esse aqui, a valência do carbono terciário, é 1, 2, 3, terc-pentil, é isso? Valência no carbono terciário, 5 carbonos, terc-pentil. E por último, aí sim, o benzil, resposta, letra E de escola. Beleza? Mais um exemplo pra gente. Mais um exemplo pra gente. Vamos lá. Com relação aos... Leva, some. Tô acabando. Só 2 exercícios mais rapidinho. Estão passando aqui atrás. Eles gostam de ajudar, em vez de atrapalhar, eles gostam de ajudar. Eu falei para esperar lá fora, mas não querem. Vamos. Rapidinho, só mais 2 exercícios então. Com relação ao composto abaixo, os nomes dos radicais ligados ao carbono terciário. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é localizar o carbono terciário, tá? Todos aqui, primário, secundário, quaternário, e esse aqui é o terciário. Esse cara aqui é o carbono terciário. Ele que é importante. Quando tiverem esse tipo de exercício para me dizer o nome do radical, é importante que vocês façam isso. Tampem o carbono que eu estou falando. Ou tampem sempre o carbono onde há ligação com a ramificação. Isso vai ser importante. Sempre tampem. Porque o que eu quero saber o nome é só disso aqui, ó. Eu só quero saber o nome desse pedacinho aqui, ó. Independente do resto. Quero saber o nome daquele pedacinho ali. Pode tampar. Tá? O nome dele, vamos lá então. 1, 2, 3 carbonos, ele é um tipo de propil. Qual tipo de propil? Opa,
propil aqui na resposta tem dois. Ele tem o N-propil e o isopropil. Qual tipo de propil é esse? Como a valência está no carbono primário, professor, esse carbono aí não é primário, porque como eu te falei, eu quero que tu esqueça o resto da cadeia. Esquece o resto da cadeia. Só olha para esse carbono aqui. Ele não está ligado a nada, eu mandei tu tampar, lembra? Está ligado a quem, então? Né? A valência está no carbono que é primário. Mesmo que ele seja secundário, professor. Mesmo que ele seja secundário, porque você tem que tampar. Porque você vai desconsiderar todo o resto da cadeia. Você só vai pensar nele assim, nesse pedacinho que está ali circulado em amarelo, que tem uma valência aqui, nesse carbono, que aqui está sendo chamado de primário. Então o nome dele é normal propil. N-propil. Beleza? Marca lá, N-propil. Interessante, aqui é da UFSC, hein? Letra B. Letra B não, segundo radicalzinho, esse de baixo aqui, ó. Aquele que está em azul. Lembrando, vai ali, tampa. Tampa tudo e pensa só no radical. Né? Vem que aqui é bem simples, porque são só 2 carbonos, né? 2 carbonos só pode ser etil. Último, esse radicalzão aqui, ó. Não pode esquecer que tem que tampar sempre tudo. Então tu vem aqui e tampa tudo. Não está olhando para nada, só para a ramificação e para a valência que está aqui. Valência que está nesse carbono, que está ligado a 3 carbonos, então esse carbono é terciário. O nome desse cara aí, com 4 carbonos, é T-butil. É isso? T-butil ou terc-butil. Somando deu 21 na UFSC, esse aqui é o último exercício, então vamos lá, bem simples. Assinale a alternativa seguinte e considere as regras de nomenclatura da IUPAC. Analise, né? Então tem um bicho bem feio. É para localizar todos os radicais? Poderia ser, mas não é o caso. Ele pede para que nós assinale as opções que indicam as cadeias laterais. Cadeias laterais são os dois lados, né? Ligado aos carbonos 4 e 5 da cadeia principal. Então a gente não sabe ainda numerar. Então, se a gente não sabe ainda, quer dizer que a gente vai ter que aprender a numerar, não é agora o momento, mas eu estou dando de brinde a cadeia toda numerada para ti ali, ó. Cadeia toda numerada, tá pequenininho de enxergar, mas eu vou contar aqui para ti, tá? 1, 2, esse é o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou circular contigo o 4 e o 5, que são os dois que eles pedem. Então, o 4 e o 5 estão aqui pintadinho. Ele pede as ramificações laterais, que são essa e essa. Esses dois aí que ele quer saber o nome. E aí, como é que vai ficar? Respectivamente, então, tem que lembrar que esse é o 4, né? E o nome desse cara aqui com 3 carbonos, lembrando, tampa tudo, valência no carbono primário, então o nome dele é N-propil, não tem N-propil, só tem propil, a gente vai marcar propil. E por último, a gente tem aqui esse bichinho, que tem 1, 2, 3, 4 carbonos, tampa o resto, 4 carbonos, valência no carbono que seria primário. No final a gente tem o triângulozinho, então a gente tem ali o tal do triângulo iso, né? Então, isobutil, certo? Vamos ver se a gente marcou certo. Propil e isobutil. O mais correto seria N-propil, mas é aceitável esse N às vezes não ser colocado. Então, propil e isobutil. E a gente encerra aqui a nossa aula de radicais. Façam os exercícios e a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal.